Vai lá. Faça a oração, vá. Eu Aceitar faço a oração? Então tá bom. Quero. Ok. Divino Mestre Jesus, nesse momento que estamos aqui reunidos em Teu nome, para mais uma preleção doutrinária deste centro que nos convida, na figura de Márcia, uma das suas dirigentes, rogo aos benfeitores, a Maria Imaculada, que nos assessore, que nos inspire, e em particular, Joana de Ângeles, esse espírito de escola que nos oportunizou acessar esse conhecimento desse livro tão importante de nome Vidas Vazias. Que a inspiração maior do Divino Mestre possa se fazer presente e que eu possa ser um instrumento daquele conteúdo que as pessoas precisam ouvir e que, através de mim, eu possa também vivenciar aquilo que eu estou dizendo. Sem mais delongas, damos por iniciado o nosso encontro doutrinário desta noite. Conosco, Senhor, agora sempre. Então, gente, hoje é o nosso querido Flávio Neri, e vai falar sobre divertimentos e futilidades, que está no livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, nossa querida, ditada por Divaldo Franco. Então, somos ouvidos, meu querido. Pode continuar, falar aí. Então, vamos lá. Você fica na tela ou você sai da tela? Eu Sim. fico na tela. Ah, fica sempre dividido. Não lembro nem mais como é. Tem tempo que eu não faço mais uma palestra assim. Mas beleza. Fica assim. Fica porque hoje em dia o Instagram pode convidar mais uma pessoa, você sabe, né? Às vezes Sei. fica em 4, em 3, mas nós estamos em 2, aí a gente fica assim nessa tela. Maravilha. Então vamos lá. Temos até 10 para as 8, né? 10 para as 9, não é isso? Pode ser, porque você tem aquele compromisso, né? Então você pode fazer até 10 para as 9, 5 para as 9, fica à vontade, tá? Eu vou atender uma paciente depois, que vai chegar aqui. Tá bom? Pode ficar até 5 Eu hoje estou falando do meu às 8. consultório. Eu não estou em casa. Se eu estivesse em casa, talvez a internet fosse melhor. Aqui a internet é da Claro, né? Ela veio por cabo, mas enfim. Qualquer oscilação você me avisa. Vamos lá. Você está vendo 2 coraçõezinhos nos meus olhos? Está vendo 2 coraçõezinhos? Lindo. Já está dentro do clima do coração. Aí, que lindo. Eu nunca tinha feito palestra de óculos virtual. Aí fica lá o coração do ring, né? Mas vamos lá. Sem mais delongas. Começando. Aí você fecha o áudio seu aí, né, Massinha? Para não ficar dando interferência. Eu vou fechar meu áudio. Tá bom, vamos lá. Pessoal, então vamos lá. O livro que nós temos de referência hoje é esse livro Vidas Vazias. É um livro maravilhoso. Eu tive o prazer de lê-lo e iniciei essa leitura em 6 de novembro de 2020. E aí foi dentro dos grupos de leitura, lendo 18 páginas em 30 minutos. E ele foi lido num total de tempo de 3 horas e meia. 3 horas e meia acabou o livro. Então, eu estou mostrando isso para quê? Porque não é que vocês tenham que ler correndo para terminar em 3 horas e meia. Quando eu trago isso, eu, na verdade, quero mostrar a vocês que é possível ler um livro em um tempo de uma semana e ter conteúdos relevantes, que é justamente o motivo da nossa fala de hoje, para sairmos das distrações, dos divertimentos e das futilidades que muitos de nós perdemos um tempo magistral, um tempo essencial, com coisas que não nos edificam. Então, as anotações que eu faço nas minhas leituras é sempre para dar a vocês um parâmetro. Não que eu seja referência, não é sobre que eu seja referência, mas é mostrando que uma pessoa comum e que tem um nível de leitura mediano, não faço leitura dinâmica, não sou um leitor que tem uma leitura rápida, é uma leitura de foco, de atenção e de presença. Aí eu botei, iniciei a leitura em 6/11/2020, lendo 18 páginas em 30 minutos, aí é minha neurose, para eu saber o tempo que eu levo para ler o livro, há 3 horas para terminar o livro, em 6/11. Então, terminei a leitura às 12 horas do dia 13, fui lendo devagar, esse não foi do grupo de leitura, em uma manhã de sexta-feira. Gratidão, Joana, minha querida, é a minha impressão da obra. Por obra tão profunda e por sua generosidade em compartilhar seu precioso saber com nós outros que nos encontramos na retaguarda. Vou olhar para os chamados
que nos fez, vislumbrando um propósito nobre em minha vida para que possa gozar da felicidade possível nessa existência. Aqui são as impressões que eu coloco, eu estou fazendo isso para vocês se entusiasmarem e sentirem que é um livro profundo. Só para vocês terem uma ideia, foi uma escolha maravilhosa. Esse livro traz, nos capítulos, alguns temas relevantes, como conquista a tua paz, nunca subestimes o amor, escândalos sobre qualquer aspecto, divertimentos e futilidades, que é o nosso, período de transe, recorre à oração, mediunidade com lágrimas, fadiga no bem, esforço contínuo, crítica, recomeço, enfim. Fica a dica para que vocês comprem na Mansão do Caminho, ou na Leal, ou na Amazon, e tenham esse livro como uma referência de leitura numa semana. Coloque como meta, hoje, segunda-feira, eu compro, digamos que amanhã ou depois de amanhã chegue, uma semana vocês leram esse livro Vidas Vazias, e vão ficar muito felizes que vocês poderão ler outros livros da benfeitora Joana de Ângeles. E hoje, para fazer de forma como faço com as mensagens de Marta, eu vou ler para vocês que nos ouvem aqui agora, 31 pessoas que estão presencial, entrou agora Alexandre Queiroz, que é um amigo querido, e outras pessoas que estão entrando, espero que fiquem até o final, porque o tema realmente é muito relevante e vai trazer como se fosse um tapa com luva de pelica nas nossas faces. E quando eu falar, eu falo sobre mim também, porque eu também vivencio isso e vou trazer o meu exemplo de como eu perco tempo com futilidades e com distrações que às vezes depois, ao final do dia, eu digo, meu Deus, eu tive um dia inteiro que poderia ter utilizado com muito mais maestria. Quanta perda de tempo eu tive durante algum outro dia. E vocês vão entender que vocês fazem isso também em grande escala. A diferença é que quem está nesse lugar de olhar para dentro, de autoconhecimento, de autodescobrimento, começa a perceber o quanto isso se dá ao longo dos nossos dias com uma frequência muito maior. Tem pessoas que não têm esse olhar e passam desapercebidas, achando que estão vivendo como deveriam viver e estão, na verdade, sendo reféns do sistema, do modelo de vida consumista, que leva vocês para fora, que tira vocês do foco essencial à vida e que nos distrai com os divertimentos e chamados distratores externos, que não servem para o aprofundamento e aquele que deveria ser a nossa meta. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 10. Com esse capítulo, ela vai trazer uma informação que começa assim: divertimentos e futilidades. Todos os seres se encontram na Terra ferreteados pelas necessidades de evolução. Todos. A linguagem de Joana é um tanto quanto rebuscada. Mas a linguagem é rebuscada porque ela disse uma vez, quando perguntaram por que Joana escreve de forma tão mais difícil, e ela respondeu, porque para o alto, nem todos estão disponíveis a trazer as pessoas. Para baixo, o padrão primitivo, para o terra-terra, existe meio mundo de gente que nos propicia a viver a mesmice, aquele lugar comum, onde não nos edificam, onde não nos impulsiona, onde não nos emula, ou não nos motiva a irmos para o mais, a irmos para aquele lugar que é o despertar da consciência, a melhoria do vocabulário, a nossa reforma íntima, a transformação moral e aquilo que deveria ser a tônica e o propósito das nossas vidas. Então, Joana, ela tem um diferencial realmente na escrita. Ela tem uma linguagem profunda, baseada na psicologia transpessoal, na psicologia junguiana, na psicologia espírita. Ela traz toda uma bagagem de estudos de quase 50 anos do plano espiritual sobre a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, para trazer sua série psicológica, que todos conhecem, começa com Jesus e a atualidade e termina com a psicologia da gratidão. E essas outras obras, que também são mensagens, mas tem uma pegada psicológica profunda, sempre tem. Então é importante que vocês tenham paciência. Uma outra palavra que vocês não entendam, ela tem do lado um glossáriozinho que se coloca para palavras mais difíceis de aparecerem na língua portuguesa. Mas aquelas que não têm um glossário, vocês mesmos se debruçam e vão lá e olham o significado. Eu lembro, uma digressão agora, um parêntese, quando eu li a primeira obra espírita, uma das primeiras foi o Nosso Lar, em 1997. Eu entrei no Espiritismo em 1996. Eu fiz um glossário no final do livro, que hoje eu pego nessas páginas em branco, que ela deixa de propósito para anotações. No Nosso Lar não tinha tantas assim.
e eu fiquei olhando que eu preenchi com muitas palavrinhas, que cada capítulo tinha 5 palavras que eu não conhecia. E, meu Deus, eu não conseguia nem ler o livro parando para anotar. Peraí, o que é isso? O que é ferreteado? O que é cabelo alvacento? O que é não sei o quê? O que é respirando a longos austos? Eu passei quase um tempo imenso só fazendo anotações. Quando eu terminei, o livro tinha um dicionário no fundo. A letra miudinha, e eu fiz bonitinho, porque eu sabia que seriam muitas as palavras. Minha irmã leu depois, meu irmão, o que é isso? Que livro é esse? Quanta palavra difícil de André Luiz. As pessoas às vezes desistem por isso. Eu perseverei. E aí sim, com esse glossário, as pessoas que liam o meu livro que eu emprestava, já ia no fundo e já encontrava o significado das palavras que eu também tive dificuldade. Então, vocês acostumando a ler, vão construindo um vocabulário mais vasto, vão ampliando a sua forma da literatura e da linguagem, da língua portuguesa, porque ela realmente pega um português um pouco mais rebuscado e que nos ajuda a elevar o nosso vocabulário. Então, vamos lá. Todos os seres se encontram na Terra ferreteados pelas necessidades de evolução, conservando em germe o conhecimento, qual a glande do carvalho, através de experiências sucessivas, conquistas a sabedoria jacente na síntese interior para alcançares o esplendor estelar da beleza e da sabedoria que lhe está destinado. Preste atenção. Eu vou parando em alguns parágrafos. Naturalmente, na fase inicial do processo de crescimento, são os impulsos que rompem a cobertura exterior para abrirem campo em favor das conquistas intelecto-morais. Esse peregrinar, essa nossa grande trajetória, esse périplo, esse percurso que é pessoal e intransferível, esse peregrinar de nós seres humanos, espirituais vivendo experiência humana, faculta-lhe desenvolver o progresso intelectual e tecnológico que contribui para o seu avanço e a conquista da plenitude, caso sejam utilizados conforme os valores éticos existenciais. Pronto, aqui eu paro. Esses parágrafos iniciais já traz a tônica do que ela vai nos falar. Ela está nos mostrando que nós não somos contra os avanços tecnológicos. Eles estão a serviço do progresso da humanidade. É óbvio que nós evoluímos do átomo ao arcanjo, fazendo vivências, experiências como princípio inteligente no reino mineral, onde vai haver um aglomerado de moléculas, no reino vegetal, como princípio inteligente, vivenciando as primeiras sensações, no reino animal, vivenciando o instinto, e aí no reino hominal, onde nós desenvolvemos a razão. Então, esse périplo do princípio inteligente nos reinos vegetal, mineral e animal faz parte do construto do nosso aprimoramento, que está na codificação, a evolução que será o anjo, que hoje é anjo, passou por toda essa trajetória, do átomo ao arcanjo. Jesus passou por essas experiências para ser quem ele é. Maria Imaculada, nossa Maria Santíssima, viveu a experiência também desse caminhar evolutivo e continua caminhando. Nós, a mesma coisa. Então, em primeiro lugar, a primeira premissa é: não somos contra ao desenvolvimento intelectual e nem desenvolvimento tecnológico. Eles estão a serviço da vida e deverão ser utilizados com parcimônia para que não nos percamos com divertimentos e futilidades, que é o que ela vai desenvolver ao longo da sua narrativa. Eu agora me lembro que eu estou lendo com um grupo de leitura o livro que é Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Harari. É um doutor em História em Oxford, só que a linguagem do autor é uma linguagem, ele é um best-seller, só que é uma linguagem materialista. É muito bom porque ele explica a evolução dos sapiens, é um livro chamado Sapiens. Como nós evoluímos do Homo erectus, Homo de Neandertal, e hoje, quanto humanidade Homo sapiens, ele mostra as habilidades da revolução agrícola, a revolução da linguagem, a revolução científica, todas pautadas no paradigma da matéria. Ele não inclui o paradigma da ciência, ou o paradigma do espírito, da consciência. Então, limita o entendimento da humanidade, o espiritismo, essa ciência que explica a partir da lógica do espírito. Joana, portanto, essa grande pedagoga, psicoterapeuta, terapeuta, ela é tudo, esse ser que evoluiu a esse ponto, ela nos faz entender a realidade do homem, da nossa evolução enquanto seres humanos, a partir do princípio inteligente que espírito que somos e que vivemos experiências na ancestralidade e hoje estamos caminhando por ser angelical.
desenvolvendo, né, o nosso neocórtex para as habilidades que estamos angariando, que somos os homens intuitivos do futuro. Mas veja onde é que ela quer pegar. Ela vai justamente falar sobre a parte do uso indevido desses lugares e como eles nos distraem, como eles nos fazem perder o rumo do que seria o essencial na nossa vida. Ela vai continuar dizendo, odiernamente, ou seja, modernamente, a aquisição dos recursos científicos ensejaram uma tecnologia superior que se encarrega de modificar as estruturas do pensamento e da convivência mediante o bem-estar, a satisfação das necessidades emocionais. Beleza. A tecnologia está a serviço da vida. Ela nos ajudou a vivermos uma condição de melhoria da nossa qualidade de vida. Ela nos ajudou a aliviar a dor com anestesia. A tecnologia nos fez ter o controle de natalidade. A tecnologia nos fez estar hoje aqui falando com vocês por uma via virtual, onde eu posso me conectar com muitas pessoas do planeta, simplesmente com um clique num botão de um celular. Isso é inegável e é inequívoco que nós não podemos retroceder. Mas não podemos perdermos-nos nisso, nesses divertimentos, nas distrações que ela vai desenvolver, eu vou chegar lá, a ponto de perder aquilo que seria o essencial, que é o retorno à vida interior, é o mergulho no autodescobrimento, é o conhecer a essência divina que somos, é colocar as nossas habilidades enquanto espíritos em caminho de possibilidades evolutivas com algumas coisas que nós adquirimos, algumas virtudes e habilidades que já estão em nós e que às vezes nós não reconhecemos porque não paramos para olhar para dentro. Ela vai mostrar o quanto o avanço intelectual, o avanço tecnológico nos tira do essencial à vida. E esse é o cuidado que nós devemos ter enquanto humanidade, para não nos perdermos com aquilo que é secundário e esquecendo o principal. Aí ela vai continuar nos falando, quando ela avança dizendo, o prazer derivado das conquistas em pauta arrebata e toma conta de muitas vidas, divertindo-as em compensação às lutas severas das exigências sociais contemporâneas. O que é que ela quer dizer? Esse prazer derivado dessas conquistas tecnológicas vai nos levar a uma diversão para compensar o nosso vazio existencial. Olha o nome do livro, Vidas Vazias. O que é que quer dizer? É bom de ler e trazendo para o nosso cotidiano. A ideia é, nós outros vivemos uma realidade tão enfadonha, tão pesada, porque buscamos a sobrevivência no corpo e esquecemos que somos um espírito, que não deveríamos deixar de buscar a sobrevivência no corpo, mas não deveríamos esquecer que somos espíritos vivendo a experiência humana. E no mergulho na carne, com o véu do esquecimento, há um embotamento das experiências transatas que ficam no inconsciente e muitas vezes nós somos o reflexo do complexo da culpa, dos delitos praticados, dos equívocos perpetrados e no atual momento de vida, essas circunstâncias que nos envolvem, que são chamamentos externos, e às vezes o trabalho, a família que é difícil, o filho que não é tão legal, o marido abusivo, aquele patrão tóxico, faz com que as pessoas fujam e ficam buscando o tempo todo o fim de semana para poder ir para os divertimentos, ou seja, sextou. Quem vive assim deveria olhar que tipo de vida estão estabelecendo para si mesmos. Eu, graças a Deus, hoje, eu não preciso chegar na sexta-feira para poder viver o prazer da vida, tentando eu equilibrar o meu trabalho com a minha diversão, que ela vai mostrar que é necessário, com o lazer, mas sem me perder do foco do que é a minha prioridade na vida. Então, chegar numa sexta-feira, que é o comum dos seres humanos que estão aí, de 8 bilhões que somos, talvez 80% da humanidade viva assim, trabalhando, esperando chegar na sexta, para um happy hour às 17, 18 horas, quando o expediente acaba, onde lá nos acepipes, num restaurante, com uns destilados ou uns fermentados, com uma bebida, com um drink, tentar baixar as tensões, o estresse, a hipervigilância, aquela semana que foi muito dura no combate com a família, com os filhos, com o chefe, e ali sim se entrega esse caminho como se fosse uma fuga existencial, para não olhar para as dores que o atormentam e que nos atormentam, e que para a gente conseguir continuar vivendo, encontramos esses recursos como se fosse dar vazão às nossas paixões,
quando vamos aos estádios de futebol e lá numa catarse coletiva, todos gritam gol, eles podem botar para fora a raiva, a injúria, a maledicência, xingar, aí lá todos se igualam, desde o vendedor de pipoca até o grande empresário, desde o cirurgião até o menino que vende picolé. Todos na mesma torcida, quando vivem na mesma experiência, né, que não tem aquelas cabines, vivem ali uma realidade onde todo mundo é uma única massa comum, vibrando pelo time A ou B, e ali aquela catarse onde você pode expressar tudo aquilo que você reprime na vivência da persona, das relações sociais que devem ser vividas com o verniz, e às vezes esses vernizes são levados para a vida no cotidiano e vocês esquecem de quem vocês verdadeiramente são. E passam a viver as máscaras sociais e precisam de bebida ou de drogas ilícitas ou das catarses nos esportes, como ela vai falar, para dar vaza às paixões, às alucinações que vocês não conseguem olhar no cotidiano, porque é muito pesado ter que encarar a nossa realidade profunda. E ela vai continuar nos dizendo, e aí, em consequência, são aplicadas horas úteis, olhe bem, em consequência, são aplicadas horas úteis que deveriam ser direcionadas, olhe bem, as horas úteis deveriam ser direcionadas para compromissos relevantes, que vão ficando em segundo plano, perdendo o fascínio elevado pela irrelevância da futilidade. A gente se perde tanto na futilidade que aquele tempo e as horas úteis que teríamos para dedicarmos-nos aquilo que nos edifica, aquilo que nos eleva e aquilo que nos enleva a níveis de consciências mais ampliados, nós nos perdemos de futilidades. E por isso que o capítulo é justamente divertimentos e futilidades, que fazem parte do escopo, porque temos tantas vidas vazias hoje no planeta, e é essa a grande tônica dos benfeitores espirituais, Marta, Dr. Bezerra de Menezes, Manuel Flamengo de Miranda, Emmanuel, André Luiz, e Charles, e outros tantos espíritos que nos mostram o quanto estamos vivendo em busca de algum sentido de vida, mas esse sentido, às vezes, tem sido colocado no lugar errado. Nós não estamos direcionando por aquilo que deveria ser essencial. Você vai ver ela dizer no final, eu não vou dar spoiler. E ela continua. A busca pelo novo, por informações rápidas, fragmenta a mente, altera a capacidade do raciocínio e da reflexão. Nós estamos numa sociedade tão utilitarista, tão rápida, tão imediatista, que a gente termina sobrecarregando o nosso sistema nervoso central. Eu que trabalho com a regulação disso, do sistema simpático e parasimpático, nós vivemos na linguagem da neurociência em hipervigilância ou em simpaticotonia ou em luta e fuga. A nossa vida normalmente é pautada em luta e fuga ou congelamento. O que significa? Isso vem da etologia, dos estudos dos animais selvagens. A gente vai ter uma análise que inclui esse olhar. Um dos estudiosos é o Peter Levine, que escreveu um livro chamado O Despertar do Tigre, Uma Voz Sem Palavras, e tem um novo livro que ele está publicando, e ele vai trazer essa linguagem de como nós, humanos, temos em nós um animal. A gente vive, um animal na selva, ele vivencia uma experiência de trauma. Um leão vai perseguir uma gazela. Ela foge, mas chega um momento, se ela se livra do ataque, ela usa o sistema nervoso central dela, o sistema simpático e parasimpático, para quê? Descarregar adrenalina na corrente sanguínea, que vai dar a ela mobilidade maior, mais sangue na periferia, nos músculos, vai aumentar a pupila, aumentar a frequência cardíaca, que é a frequência respiratória, para gerar mais oxigenação, para ela poder fugir do leão ou do guepardo. Beleza, isso é legal? Todos nós temos esse sistema em nós, e a gente deve se utilizar dele na vida. Só que a gazela, quando sobreviveu ao ataque, ela simplesmente vai para o espaço, ela não tem a razão para ficar pensando, se esse leão vier de novo, meu Deus, deixa eu me esconder, entra no pânico, no medo, como nós humanos temos. Ela não tem esse nível de córtex, ela vai até o sistema límbico, ali é o cérebro mamífero. Naquele cérebro mamífero, ela tem o medo, ela tem tristeza, ela tem as emoções básicas, porém ela não fica preocupada com o próximo ataque. Ela faz o quê? Ela vai
deu aquela carga adrenérgica, ela vai para um lugar, se treme, você vai ver que a zebra, o macaco, os animais, eles se tremem. Por quê? É como se fizesse a descarga. Ele foi para um pico de carga adrenérgica, ou seja, o sistema simpático ativou todo o sistema do corpo para fugir, pernas para quem te quero. Mas, por outro lado, o parasimpático, ele tende a rebaixar esse sistema simpático, regulando, liberando acetilcolina, é o sistema colinérgico, para que você pacifique a frequência cardíaca, pacifique a frequência respiratória, diminua o fluxo sanguíneo para a extremidade, traga para o centro, para a digestão, para outros recursos, e você passe a viver um estado de mais relaxamento. E o tremor é como se fosse o pico máximo da carga, ele vai para a descarga, tremeu. E aí pronto, ela vai continuar pastando, e vivendo a experiência dela na selva, e de boa, quando tiver um próximo ataque, ela ativa de novo o sistema e volta. Nós humanos, não. Nós humanos vivemos no estado de hipervigilância, no estado de simpaticotonia, no estado de luta e fuga, como se o tempo todo tivesse um guepardo ou um leão atrás de nós para nos devorar. E o que é isso? É o sistema que nos obriga a uma vida de competição, é uma necessidade de cada vez mais atualização, são notícias rápidas e que fica poluindo nosso sistema psíquico, nossa mente, com informações desnecessárias e fúteis, fazendo uma sobrecarga no nosso sistema e que, às vezes, a gente não consegue nem parar na hora de dormir. Mantemos até a agitação psíquica, mesmo na hora do repouso, através do sono. Ou seja, quantos de vocês se identificam que vão deitar e a cabeça está 1000 por hora, ainda processando as últimas imagens que viram no Instagram, as últimas notícias que viram no jornal, as últimas cenas da novela, poluindo o seu psiquismo com aquilo que não edifica. E aí vai para o sono. Quando mergulha no sono, no desdobramento do corpo, o inconsciente está tão preso em informações fúteis que fica naquele lugar. Vocês nem conseguem fazer um mergulho do sono reparador, entrar no sono REM, para se sentir restaurado depois de uma noite de sono, com a produção de melatonina, de serotonina, de dopamina, que são neurotransmissores que dão aquele estado de mais relaxamento para o sistema. Aí vocês dormem, tem descargas durante o sono, pensa que está caindo, que são coisas que o espiritismo explica, mas também são descargas que você está tendo no sono. Aí você levanta como se fosse hipervigilância, como se não tivesse tido o sono reparador, e não entende por que a sociedade adoece, não entende por que a sociedade deprime, não entende por que a sociedade vive essa ansiedade crônica na busca do ter, esquecendo do essencial que é ser. Eu não estou dizendo que a gente não deva buscar o ter. Eu tenho, graças a Deus, uma vida que hoje eu percebo harmônica no lazer, na vida profissional, na vida familiar, na minha vida de esporte, na minha vida profissional. Eu tentei gerar para mim, isso só se deu pelo meu autodescobrimento, há 27 anos que eu venho nesse périplo, mergulhando para dentro, vivendo as exterioridades, cometendo delitos, equívocos, humano comum e perfeito. Porém, organizando a minha vida para não ser refém do sistema. Como muitos de vocês são, e quantos eu atendo que são reféns do sistema. Pessoas que estão em burnout, pessoas que estão com transtorno do pânico, com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, com transtornos depressivos profundos, moderados e leves, pessoas com sistemas de chamado TEPT, transtorno de estresse pós-traumático por abusos na infância, relacionamentos tóxicos, traumas do desenvolvimento infantil, com pais negligentes e mães negligentes, e que vivem hoje sendo diagnosticadas com TDA, transtorno de déficit de atenção e hiperatividades, com transtorno do espectro autista, e muitos deles são fruto desse estado estressor que vivenciamos desde o nascimento, com um parto que às vezes foi problemático, um parto a fórceps, um parto não humanizado, uma relação com o pai e a mãe de abandono quando a criança chora, e o sistema, essas são fases chamadas pré-verbais, onde a criança até os 2 anos não tem como verbalizar, mas o corpo guarda marcas. E esse estresse permeia a nossa vida. E aí depois você vem para uma fase de construção do ego até os 6 anos, e que às vezes acontece coisas ali que a criança não tem lembranças porque ainda não tinha um ego estruturado. E aí vão vivenciando esses acúmulos de estresse, chegam na fase adulta, com a criança ferida, busca suprir os vazios, conquistando bens materiais, tendo uma carreira bem-sucedida, que eu não sou contra, mas às vezes o investimento nessas carreiras bem-sucedidas são pagos a um preço altíssimo, que às vezes é pago com a saúde mental, com a saúde espiritual, com a saúde emocional. Então, a benfeitora Joana, ela continua dizendo, ela vai avançar dizendo,
diminui os espaços-tempo que deveriam ser dedicados à meditação, em torno dos graves compromissos assumidos no mais além. A gente esquece de ir para a meditação, para mergulhar para dentro. Que lindo, que oportunidade, Márcia. Por isso que eu amo fazer palestra, minha amiga. Obrigado por mantermos esse encontro de hoje, porque é sobre mim. Eu falo direto, pessoas que me ouvem, não é para vocês. Esqueçam, eu não tenho esse grau de altruísmo, de entrega, estou a serviço da doutrina, divulgando o espiritismo. Mentira, eu falo por mim, porque eu sou egoísta e eu sei que quando eu faço isso, que eu li esse capítulo de novo, eu reli, que o livro já foi lido lá atrás, que eu falo para vocês, eu sedimento o que estava no nível da cognição, mas não estava no espaço do diálogo, no espaço do encontro, da contribuição, do conteúdo levado a outras pessoas que me fazem aprofundar minha reflexão. Então, eu agradeço, Marcinha, por você me convidar, estarei sempre que disponível na dinâmica de hoje, como nós fizemos, porque, gente, eu 6 às 7h30, há 23 anos eu estou na Federação Espírita do Estado da Bahia. Eu estava lá com minha querida Eleodora Peixinho, que eu gosto muito, estudando o livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, o capítulo O Bem e o Mal. Lá estávamos discutindo isso. 7h30 acabamos, fizemos uma meditação, uma visualização para uma confrade, uma confreira que está hospitalizada. Meditamos 20 minutos, visualizamos o hospital, fazendo cura para ela. Saí de lá tranquilo, meu consultório no Centro Médico aqui, Garibaldi. Cheguei na minha sala aqui tranquilo, subi e vim para o meu consultório. Eu tenho agora internet, ó, botei aqui, mesmo que seja da Claro. Então, eu estou conseguindo fazer as lives daqui. Então, não vai ser. Por que eu disse que não daria? Porque eu teria que sair correndo 7h30, para lá para Simões Filho, quase chegando em cima das buchas. Não, eu cheguei aqui 15 para as 8. Tranquilidade, montei todo o meu esquema. Então, é leve. Quando eu tiver novamente lives, farei isso. Eu virei para a sala, ao invés de querer sair correndo para minha morada. Funcionou e eu gostei bastante. Então, continuando, nós não estamos... Para você, porque eu Oi, sabia meu amor. que você ia... Esse tema eu escolhi para você, que eu sabia que você ia fazer. Gratidão, ó. Ó, gratidão. Adorei, porque esse eu transito assim tranquilamente. São temas psicológicos que eu adoro. Então, nós temos ainda 10 minutos, vamos lá. 15 Vou continuar a leitura. minutos, né? 15. Tá bom. 15 minutos. Vou continuar a leitura. Preste atenção, são 48 pessoas que estão aí, vocês estão gostando, pode fazer perguntas se quiser. E aí eu posso deixar 5 minutos, talvez, para essas respostas. Márcia vai selecionando algumas perguntas que forem feitas. E aí, ao final, Márcia, anota aí, a gente vai puxando aqui e vai vendo se tem alguém que tem alguma pergunta. Eu não tenho como acompanhar, mas tem alguém aqui falando alguma coisa que, se tiver pergunta, vão deixando aí, Márcia vai anotando, tá bom? Então, vamos continuar. Ela vai dizer assim: nós vamos diminuindo com essa perda de tempo com coisas fúteis, nós terminamos ficando naquele lugar que o tempo que poderia ser dedicado, tá vendo aí, ó, Ana Guimarães, psi, precisava ouvir essa live de hoje. Vamos lá, você não viu nada ainda, nem terminou. Então, ao invés de dedicar o tempo para aquilo que seria o essencial, a gente não tem nem tempo para tirar 5 minutos para fazer uma respiração, de olhar o ar que entra, perceber o ar que sai. 5 minutos para fazer uma visualização criativa. 5 minutos para fazer palavras de afirmação. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor, eu sou prosperidade. Nós já sabemos pela neurociência que essas palavras, quando são afirmadas, a gente começa a percutir em determinados pontos, a FT, né, que é a acupuntura sem agulha. Você joga para o sistema e o corpo vai repercutindo, como somos 70% água, ele vai chegar nas células e as células têm memória. A gente vai dando novas informações para que elas possam mudar através do citoplasma e levar para o núcleo da célula aquele possível gene que manifestaria um câncer, que manifestaria uma determinada doença genética, pode, por informações externas, falar da epigenética, que já mostrou que a genética não é determinante de tudo, ela pode ser modificada do que você ouve, do que você lê, do que você informa ao corpo. Então, isso já é um passo importante que a ciência deu. Então, a gente não tem esses espaços para isso. Então, o que acontece? Certamente, alguns desses divertimentos, olhe bem, são ingênuos e agradáveis. Não, nada obstante, se vão transformando em necessidades viciosas. Vocês ficam viciados no Instagram, na timeline do Instagram, passando às vezes assim, para ver vidas, coisas, futilidade dos outros. Eu também faço isso. Eu não estou apontando o dedo em vocês. Às vezes eu vou no Instagram para falar com Márcia
E no meio do caminho, eu começo a ver que tem várias pessoas no direct, clica em um, aí às vezes é um vídeo fútil, eu vou me perco e começo... Aí daqui a pouco aquilo abre para uma outra coisa, o algoritmo me leva para outra coisa, daqui a pouco apareceu um cachorrinho brincando, aí eu vou me perdendo. Daqui a pouco é uma coisa da comédia baiana, aí eu vou dar risada, daqui a pouco é um assunto sobre psiquiatria que eu gosto, eu vou olhando. Daqui a pouco, eu fico assim, o que é que eu vim fazer mesmo aqui na internet? Meu Deus do céu. Aí eu fico assim, eu vim ver o que mesmo? Peraí. Falei, não. Era falar com Márcia, que a gente... Meu Deus. Então, o essencial se perdeu no caminho. A mesma coisa no WhatsApp. Não. Eu fico antes assim, vibrando. Calma. Vou entrar no WhatsApp só para... Porque eu não gosto de abrir o WhatsApp de manhã. Eu tenho que ver, Márcia, se está tudo ok. Por exemplo, a palestra de hoje. Aí eu vejo lá, mas Flávio, mude o card. Cometi um erro lá de português, eu tinha divulgado. Então, foi bem feito eu ter olhado. Quando ela me mandou o card, eu de poxa, Marcinha, que erro grave que temos cometido. Vamos refazer, embora. Peguei o card na mesma hora, aí fiz o quê? Repostei no Stories, botei na minha timeline do status, botei na minha cara do meu Instagram, que eu boto sempre as coisas que eu faço ali, e foi necessário. Só que aí era para fazer só isso, e voltar para o meu mergulho interior, meus exercícios, minha leitura, tudo que eu... Não, aí eu peraí, deixa eu olhar aqui. Aí cliquei no paciente, pô, Flávio, hoje Flávio, não sei o que. Oi. Flávio, você pode fazer a palestra no André Luiz? Flávio, não sei o que. Aí daqui a pouco, de meu Deus. Aí quando eu vou olhar o relógio, 9 horas da manhã, você perdeu meia hora, 40 minutos, com coisas que não são necessárias para aquele momento. Você deixando que as redes sociais, a tecnologia, as distrações determinem o seu direcionamento, ou seja, falta de disciplina. Haroldo Dutra tem um curso que ele fala sobre os vilões do tempo. Esses são os verdadeiros vilões do tempo. Que você diz que não tem tempo, todo mundo tem 24 horas por dia. O que precisa é a disciplina para administrar seu tempo e não perder tempo com aquilo que não é essencial. Muitos vão dizer que é essencial ficar vendo novela, vendo série, vendo notícia, vendo coisas que divertem e distraem a mente. Por quê? Porque ela disse, a vida é tão pesada e tão enfadonha que a gente busca uma fuga daquilo que deveria ser, olhar para aquilo que incomoda, para ir transmutando, fazendo um novo caminho e não tentando suprimir com bebida, com cigarro, com droga, ou com outras coisas, com sexo, ou com jogos de aposta, de azar, ou com jogo de futebol, ou às vezes com coisas na rede social. Então, essa é a reflexão. Então, ela vai dizer, os interesses culturais cedem campo às estruturas do pensamento rápido, interessante, que logo é substituído por outro mais atraente. Isso quando se adquire o hábito da obscenidade, da fixação nos instintos sensuais e pervertidos. Sem falar das pessoas que ficam vendo vídeo pornô, vão para a promiscuidade nas redes sociais, e a gente vai percebendo que nosso tempo vai se levando a conectar com níveis de vibração que às vezes não são tão elevados. Aí leva-se a gente aos instintos mais primitivos, e no contato com os instintos primitivos, aí você começa a abrir espaço para conexões com entidades que estão vibrando naquela faixa da jogatina, ou da sexolatria, ou da maledicência, ou da fofoca, ou da violência, ou da polarização, ou da briga de um político com o outro, aí miserável, esse agora vai ser preso, o outro agora foi solto, esse é não sei o quê, o outro é não sei o quê. E aí quando você vê, você já está perdido com coisa, meu Deus, pro filho o dia inteiro, que coisa ruim é isso? Ou num trabalho que não agrada, ou perdendo um tempo com coisas vis que já não nos elevam. Então ela continua dizendo, ela diz, mesmo os ingênuos retratam, não poucas vezes, o ridículo, o mesquinho, ou o nobre comportamento de alguém que se torna viral. Alguém que se tornou viral, aqueles vídeos virais que tocam nos instintos mais primários nossos. Entidades desencarnadas, perturbadoras. Eu nem tinha lido isso aqui, viu, gente? Veio a inspiração. Eu li de manhã, estou relendo com vocês aqui agora, mas veio agora no parágrafo que eu acabei de dizer. Entidades desencarnadas, perturbadoras, inspiram a busca de tais desvios de atenção quando não encaminham para os programas soezes. Soezes significa programas desprezíveis, vulgares e perversos que encharcam a mente e desestruturam os tesouros morais. Vou avançar. Aqui eu grifei. Reserva-te horas próprias para os teus divertimentos e até mesmo atividades úteis, libertando-te um pouco da máquina mágica para a vida emocional. O contato pessoal é a convivência humana. Perdemos a relação interpessoal, a relação do toque, da presença do diálogo com o outro. Ficamos nesse mundo mágico da tecnologia e quando vemos as crianças, os adolescentes,
completamente, às vezes, doentes, com colesterol alto, com diabetes precoce, porque já não se movimentam tanto, já não vão para as praças, para os esportes, para as relações de coletividade, para o entretenimento na convivência com o outro, porque a tecnologia, que é maravilhosa, que ninguém venha dizer aqui como se dissesse que eu falasse contra a tecnologia, eu sou a favor da tecnologia, eu acho que a tecnologia não deve nunca mais retroceder, agora já está chegando a inteligência artificial, que vai ser a favor de muitas coisas positivas na vida, mas também poderíamos usar, como na bomba atômica, quem criou, não criou com o intento de fazer Hiroshima e Nagasaki. E foi o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, que mataram milhares de pessoas, de irmãos nossos, com o uso de uma tecnologia que era para serviço de algo positivo, mas os homens utilizaram, por causa do nosso nível moral de desenvolvimento intelecto-moral, para coisas que não são edificantes. E para ir finalizando. Então, ela continua dizendo, por momentos, liberta-te do virtual e volta a viver o real, o cotidiano, o humano, o calor da presença e do intercâmbio de energias corporais, a troca do contato humano, o quão eu preciso do toque. Eu sou fisioterapeuta, além de psicoterapeuta hoje, porque trabalho com técnicas de psicoterapia, terapia de regressão de memória, psicoterapia transpessoal, constelação familiar. Trabalho com técnicas que são consideradas psicoterapêuticas, que há controvérsias com os psicólogos e que eu tenho completamente um outro olhar. Minha irmã é psicóloga, mas a psique, só para fazer uma pequena digressão, o significado de psique é alma. Toda terapêutica que atua na alma está atuando na psique. A psique, e o termo vem dessa definição alma, é a terapia da alma. Então, quando eu atuo na alma do ser, eu estou atuando na mente, eu estou atuando na psique. Essa exclusividade que é briga de mercado, a gente respeita, entende, mas hoje até hoje não foi consolidado, ficam querendo tirar o profissional que fez estudos de terapias e psicoterapias de não poder usar. O médico, por exemplo, ortopedista, se diz porque fez uma formação junguiana, psicoterapeuta, o outro que é pneumologista faz. Então, a gente que se qualifica, que se legitima, também que atua na psique, não pode ser que é psicólogo. Psicólogo que fez 5 anos de psicologia. Mas o psicoterapeuta somos todos aqueles que nos qualificamos com estudos nas nossas formações para cuidar da psique humana. E o que é a psique humana? É a alma humana. Essa é a grande tônica. Então, a terapêutica da alma. Joana de Anjos é uma psicoterapeuta da alma. Ela, quando faz o que faz, claro que isso não é terapia, é a psicoterapia através de um livro que você pode ler, e isso é terapêutico, mas não é terapia. Terapia é um mergulho na relação do encontro, isso não tem dúvida, mas é só para poder mostrar que a gente precisava se livrar dessa vida do virtual e voltar a viver o real, esse encontro. Eu falava do toque, as energias corporais, as terapêuticas que vão para o corpo, que trazem aquilo que o corpo precisa, que é a mãe chamada completamente boa, que tem nas teorias de Bowlby e outros teóricos que falam disso, a contenção, aquilo que é o encontro, onde você já tem estudos que no abraço, eu estou fazendo uma formação em renascimento, é respiração e somática integrada, já tem estudos mostrando que se você ficar 20 segundos, Marcinha, no abraço, você libera ocitocina. A ocitocina é o hormônio do prazer. E se a gente abraça daquele jeito, batendo na porta, não tem troca. Até o abraço, as pessoas têm problema na relação do tocar o outro, por causa do abuso, da questão sexual, a gente compreende. Mas não seja por isso motivo de você não abraçar com mais presença seu marido, sua mãe, seu pai. Porque isso não é só com o estranho, é com as pessoas nossas próximas. Vejam vocês e analisem quantos de vocês ficam 20 segundos no abraço de uma mamãe adulta, de um papai, de um filho, de uma mulher, de uma esposa, de um marido, pouco, de um amigo ou de uma amiga. Nunca a gente fica, no máximo, 3 segundos. E já vai se livrando, porque se ficar muito, vai dizer, está querendo ficar com muito tempo no meu abraço, mas é terapêutico. Então, Joana vai dizer, a presença do intercâmbio dos toques corporais. Tem cuidado com as fugas psicológicas para as diversões, sob pretextos que são apenas desculpas e justificações. São pessoas que passam o fim de semana inteiro, trabalham a semana inteira, chega na sexta, quer ir para não sei das quantas, chega sábado, vai sair com o marido para o parque da cidade, beleza. O domingo vai para Fonte Nova, quer ir para a praia, Aí por quê? Segunda-feira começa. É a síndrome do domingo à noite, porque as pessoas não estão felizes nos que estão fazendo, criaram roteiros de vida que são adoecedores, porque sabe que aquilo não é tão prazeroso, mas justifica que é prazeroso. Por quê? Porque sabe que vai trazer o recurso financeiro, precisa do dinheiro. Nem todos fazem por amor, fazem por uma necessidade ou por uma justificativa de legitimar aquilo para dar vaza às paixões, que são normalmente o que direciona as nossas escolhas. Então,
Tem cuidado com as fugas psicológicas para diversões sob pretextos que são apenas desculpas de justificação. São perigosos tanto os estados da mente vazia como de pensamentos frívolos e divertidos. Necessitas de equilíbrio emocional, de silêncio interior, de reflexionar. Faz uma análise sincera do teu recente comportamento em relação ao tempo útil. Quantos livros edificantes no mês lestes no último mês? Dirás que não tiveste tempo ou disposição para fazê-lo. E é certo, porque estavas tomado pelas frivolidades virtuais. Olha que porrada! Aqui eu tenho que falar. Olha que está mancado em vocês. Olha o que ela fala. Quantos livros edificantes leste no mês último? A leitura do brasileiro é, em média, 4 livros por ano, incluindo livros didáticos e paradidáticos. Se nós lêssemos, em média, um livro por mês, leríamos 12. Tem pessoas que não leem um livro no mês. Isso é um absurdo. Um absurdo. Uma sociedade que não lê é uma sociedade que não tem como criticar os seus governos, como criticar as instituições, não tem como produzir conhecimento que faça com que a gente evolua no nível intelectual. Então, ela diz, sabe por que você não leu? Ela vai dizer que não tivestes tempo ou disposição para fazê-lo. E é certo, claro que você vai dizer isso, porque estavas tomado pelas frivolidades virtuais ali. Ó. Se vocês contabilizarem, Marcinha, e todos que estão me ouvindo, o tempo que a gente pede no Instagram, WhatsApp, tudo bem que é muito para o trabalho, mas a gente justifica dizendo que é para o trabalho para passar tempo e se perderam além do trabalho. Eu vi que eu fui para o trabalho e me perdi. Eu tenho vigilância, tenho um estudo por dentro, mergulho para dentro e fico. Imagine pessoas que não estão preocupadas com esse movimento de ir para dentro. É óbvio que se perde muito mais do que a gente que está... Tem gente que perde 1 hora ali, ó. Isso. Nem percebe. Quando numa manhã. Passou 1 hora. E depois vai para de tarde, mais 1 hora, mais 1 hora de noite. Perdeu 3 horas aí, a média mesmo. Você bateu em cima. Acho que os estudos mostram que nós perdemos de 3 a 4 horas por dia em redes sociais. Com coisas frívolas, não é com coisas úteis, com coisas frívolas, somando durante o dia inteiro. E ela vai finalizar. De tudo quanto programastes fazer, que lograstes realizar conforme o planejamento? Eu planejei para o meu dia de ontem muitas coisas. E eu, no final do dia, eu percebi que eu não realizei as coisas que eu planejei. Hoje, a mesma coisa, que eu tenho um hábito de fazer o milagre da manhã. Então, eu anoto de manhã tudo que eu vou fazer durante o dia. E hoje eu botei. Eu vou ler 2 horas o livro Sapiens, só li uma. Ainda quero bater a meta de mais uma hoje, para ler 2 horas por hoje. Eu vou para a academia, eu vou fazer minha live, eu vou atender meu paciente, eu vou para a FEEB. Programei todo o meu dia para poder ter pelo menos um planejamento estratégico, para não me perder tanto. Aí de manhã logo eu me perdi 1 hora em rede social. Eu vi, puxa, Flávio, você estava no livro, largou, foi falar com Márcia, pai, já está aqui, ó. Aí o que eu faço? Eu boto o livro lá no outro cômodo da casa, o livro não, o celular, porque eu sei que é como se fosse um viciado em cocaína. Ele sabe, se botou perto da cocaína, ele vai cheirar. Então é melhor você afastar aquele vício. Eu pego o celular, que é um vício, coloco no outro cômodo e fico longe. Porque seria um trabalho sair da sala, para ir para o outro quarto, para pegar o celular. Então, deixa longe de vocês e vai para o foco, que é ler, ou é meditar, ou fazer exercício, ou fazer yoga, para não ficar nesse lugar, dessa febricitância de ficar o tempo todo fazendo contato com rede social. E aí finaliza. Eu vou ler direto até o final. Talvez o cansaço não te haja permitido, mas esse estado não será resultado natural do nada fazer, das horas mal aplicadas? Quantas cartas e conversações edificantes tiveste com pessoas problemas que te necessitavam, o tempo que você dispôs para poder falar com pessoas que são problemáticas? É provável que não tinhas disposição naqueles momentos porque acabavas de percorrer as páginas sociais da comunicação virtual e ainda não havias digerido uma parte sequer, estando em paisagens das nuvens mentais para rever noutra oportunidade que, por certo, não se dará. Aplica de maneira mais sábia, meus lindos, os teus conhecimentos e possibilidades, enriquecendo-te de vida e de harmonia emocional. Todos admiram os triunfadores e gostariam de alcançar a glória, a sublime finalidade da existência, porém, não estão dispostos a ofertar dedicação e renúncia, prazer e espontaneidade para a conquista máxima. Detém o passo no jogo da infantilidade ou da curiosidade em torno da vida alheia, das suas grandezas e misérias. Somos hoje os fofoqueiros virtuais. A gente diz que não, somos os voyeuristas da vida alheia. Queremos saber o que está acontecendo em tudo. Disfarçadamente, é aquela fuxiqueira que ficava na janela assim. Hoje em dia é nas redes sociais, olhando, ó, tomando parte de tudo. Claro, com raras e honrosas exceções. Tens compromissos muito graves a atender.
O mundo moral estertora e as criaturas humanas, algumas túrdias, o que é estúrdias, imprudentes, insensatas, outras primárias e as nobres, encontram-se no campo de aprendizagem a caminho da sepultura, que não sabem quando ocorrerá o momento. Vocês podem morrer a qualquer momento. E a última página ela termina. Reorganiza os teus programas mentais, a fim de que as tuas possibilidades intelectivas estejam conectadas a fontes generosas de sabedoria e de amor transcendente que alimentam o ser espiritual que és. Rejubila-te, distrai-te quanto possível, mas não adis os teus deveres espirituais a pretexto nenhum. A primavera simboliza a bênção da natureza, prodigalizando estesia e equilíbrio em toda parte, inclusive no aparente caos. És originado na luz do amor e avanças nesse rumo sublime. Não desperdices ocasião de espalhar claridade e nunca deixes ninguém sair da tua companhia sem que leve alguma luminosidade para jamais perder o caminho. Aquilo que eu disse no encontro com vocês presencial, a minha amiga que perdeu o filho dela, desencarnou com 28 anos, nunca se despeça de alguém sem dar um abraço fraterno, uma palavra de amor, uma palavra de afeto, porque você não sabe se verá aquela pessoa novamente. E ela conclui, o homem e a mulher inteligentes destacam-se na comunidade pela harmonia e conhecimento luminosos que distribuem à sua volta. Agradece as dádivas da tecnologia, olha que lindo, que facilita a existência e propõe novos caminhos para a evolução. O que eu disse no início. Entretanto, nunca esqueças que a presença física, a contribuição direta e pessoal consegue milagres no relacionamento de vidas que se necessitam umas das outras. Olha ela reforçando o relacionamento pessoal, a contribuição direta, a presença física que muitos necessitam uns dos outros. E ela conclui, eu sei que você está com o livro na mão, todo o evangelho de Jesus é um hino de beleza, de esperança, de edificação e de ternura, beneficiando o mundo. Ele afirmou, vinde comigo e eu vos farei pescadores de homens e mulheres. Recolhe a rede dos divertimentos e atira no oceano humano aquela que consegue a salvação de vidas. Vou finalizar de novo dizendo, recolhe a rede dos divertimentos e atira no oceano humano aquela que consegue a salvação de vidas. Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Era isso que eu tinha para hoje. Veja alguma pergunta que temos aí, alguns minutinhos, né? 2 minutos. Se houver perguntas... No final, eu me emocionei. Você lembra que eu estou acompanhando. Maravilhoso, né? Ela fecha maravilhosamente bem. As pessoas aqui estão só querendo o livro. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? A gente já até mandei aqui a fonte, que é Vidas Vazias, Joana de Ângeles e Divaldo Franco. E tem outros dela também, né? Tem agora Mundo Regenerado, tem Vida Plena, tem os livros que são maravilhosos. Esses Tem um novo agora, de Bezerra de Menezes, parece que são os últimos livros desses benfeitores. Parece que o Mundo Regenerado é o último de Joana, parece que agora esse de Bezerra também é o último por Divaldo. Vai ter o de Manuel Filomeno de Miranda, teve o de Viana de Carvalho, acho que cada espírito, é o que eu estou percebendo, está fazendo um livro para deixar no final da trajetória de Divaldo na Terra, né? Que lindo, que lindo. Então, Massinha, acho que é isso, querida. Eu queria tanto poder ter essa live para eu poder postar. Eu vou baixar depois do seu canal. Eu vou baixar e vou te mandar, pode ficar tranquila. Não, é você isso. pode Eu posso baixar também, mas tem uma forma, assim você faz, eu não sei como é, que você bota meu nome e o seu conjugado, e aí tanto eu quanto você podemos fazer o upload, né? Acho que é o download. Não, mas eu vou ver, eu já faço. Vou aprender hoje para amanhã e a gente faz, tá bom? Então tá bom. Meus queridos, o tema tem tudo a ver com o dia, aproveitando para parabenizar os voluntários pelo dia, que hoje é o dia do voluntário. Vocês que sustentam as casas espíritas, nós que temos a nossa ONG, que é o Grupo Caritas Salvador, sabemos a importância dos voluntários. Inspiração aqui, viu, Fábio? Você é a inspiração, Fábio, eu disse aqui. Perfeito, gratidão. Excelente, riquíssima explanação, tudo bom. Valeu, gente. Pessoal, aproveita para adquirir o livro, viu? Vão ler o livro, vocês vão se apaixonar.
e vão aprender bastante com ele, né, Flavinho? Cada Isso, se palavra vocês porque quiserem ouvir as mensagens de Marta, que eu faço as locuções, está no meu canal no YouTube, que é Flávio Nery de Azevedo. Se também quiserem me seguir no Instagram, essas palestras que eu faço, eu posto no Instagram, no meu Instagram pessoal, Flávio Nery de Azevedo, Nery com I, e também tem o meu Instagram profissional, se vocês quiserem seguir também a selfie de terapias integradas, será uma honra tê-los por lá também, tá bom? Obrigada, querido. Eu vou ver como é que faz e aí você pode baixar e botar, não tem problema nenhum aí nosso. E eu vou ver como é que faz para ficar nós dois, tá bom? Tá bom. Valeu, um abraço Gente, para eu vou você, a paciente já dar uma chegou. noite direitinho. Um abraço, querido. Muito obrigada pela sua presença. Vamos estar, acho que novamente, acho que é mês que vem ou depois, né? Lá presencial. Presencial, presencial. Acredito Um que abraço, sim. Massinha. Um beijo, Ed. Um Ed. abraço. Gente, obrigada pela companhia de vocês aí. Muito obrigada pela companhia. Uma boa noite, uma boa semana para todos. A gente. De muita Um luz. abraço, até mais. Tchau, um beijo, fica com Deus.